Irmãos, abramos a Escritura no livro do profeta Malaquias, novamente. Nesta ocasião, capítulo 3. E faremos a leitura dos versos 13 a 18. Malaquias, capítulo 3, dos versos 13 a 18. Nós queremos saudar a todos aqueles irmãos que nos acompanham pelo nosso canal, aqui da Igreja Presbiteriana de Bento Gonçalves, que nos assistem em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. E a Igreja do Senhor, com reverência, aqui presente, faremos leitura da Escritura. Malaquias, capítulo 3, versos 13 a 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Curve a sua fronte, vamos orar. Pedir que o Senhor traga luz ao nosso entendimento. Senhor, esse momento, ó Pai, central, específico da nossa liturgia, do culto que prestamos ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade, a Tua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sim, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Na Tua presença, ó Deus meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, estamos caminhando para o final da nossa série. Esta aqui, na verdade, é a última sessão. Eu dividi em duas partes, mas poderíamos finalizar hoje, porque é um tópico só, uma perícope só. Vai até o capítulo 4, verso 6. Então, dividi em duas partes para que fique melhor. Também não venhamos nos estender. Mas nós meditaremos nesse tema nessa manhã. Vale a pena servir a Deus? E nós queremos abordar especificamente a diferença entre o justo e o perverso. Aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Nós temos visto, meus irmãos, até aqui, Deus chamando o seu povo à fidelidade, à sua aliança, que é a base, está por detrás aqui de todo o livro do profeta Malaquias. A aliança, o pacto da graça que Deus tem com o seu povo. Deus faz isso por intermédio do profeta Malaquias, chama o seu povo. E também temos visto esse povo, a característica desse povo pós-exílio, na época do profeta. É um povo que questiona Deus, um povo cético, duro, e que ao decorrer do livro pergunta, se faz de desentendido diversas vezes, questionando as mensagens do Senhor. Nessa sessão aqui, como eu disse, que começa no capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 6, nós temos o último diálogo de Deus com o povo. É o último, e portanto é o oitavo questionamento e último questionamento que o povo faz a Deus aqui. Essa última sessão, ela retorna o pensamento do que nós lemos na liturgia, do capítulo 2, verso 17, ao capítulo 3, verso 1 a 5. E esses 6 primeiros versos aqui, dos versos 13 a 18 do capítulo 3,
traz à tona novamente o sentimento do povo, do capítulo 2, verso 17. Vamos ler novamente. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em quem enfadamos? Nisso que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Nesse ponto aqui, Malaquias, ele traz à tona de novo um povo que questiona a justiça de Deus. É uma sequência, particularmente o capítulo 3, versos 1 a 5. É uma sequência desse pensamento. Nós temos que lembrar aqui o contexto de que o povo está em dificuldade na terra, pós-exílio, já passou logo após o período, o templo está de pé, o culto está em exercício, culto público no templo. Esdras já havia feito as suas reformas, mas o povo está em escassez na colheita. O povo está em instabilidade na economia, trazendo pobreza. Tinha pobreza e seca. O povo está debaixo do jugo do Império Persa ainda. O povo está pagando, Israel ainda paga altos tributos aos persas nessa época. O povo está na terra, está em opressão dos povos vizinhos, sentiam-se ameaçados, e o povo está questionando: nós somos o povo de Deus, nós enfrentamos todas essas dificuldades enquanto os ímpios prosperam. Enquanto os ímpios prosperam. Aqueles que fazem mal, eles diziam isso. E Deus diz: vocês estão me enfadando com isso, está me cansando essas palavras de vocês. Aqueles que fazem mal, Deus não presta atenção, e Deus abençoa. E nós aqui dessa maneira, por que Deus não destrói essas nações ímpias e prospera sempre o seu povo e deixa esse povo ímpio mal? Onde é que está o Deus do juízo? Esse é o questionamento do povo. É um problema antigo, nós vimos isso. Por que os justos sofrem e por que os ímpios prosperam? O livro de Jó trata disso, Abacuque tratou disso, o Salmo de Asaf, 73, tratou disso. Tem um texto em Jeremias, que é uma queixa de Jeremias, no capítulo 12, verso 1, do profeta, ele diz assim: justo és o Senhor quando entro contigo em pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Então não é nada novo nas páginas do Antigo Testamento. E atualmente nós temos os mesmos questionamentos. Nós temos o que nós chamamos na teologia de teodiceia, que responde o seguinte: como um Deus bom, justo, santo, que nós lemos, ele permite o mal no mundo, a maldade, o pecado, tsunamis, guerras, terremotos. Esse é o problema que as pessoas questionam. Como é que você faz essa ligação? Ou, enquanto muitos que não servem a Deus são ricos, têm as melhores roupas, melhores viagens, as melhores coisas, enquanto nós que servimos a Deus, eles prosperam e nós muitas vezes não prosperamos. Não é absoluto, mas muitas vezes isso isso acontece. Tantas vezes, e esse é o sentimento do povo, esse é o ponto de hoje. Quantas vezes nos sentimos, talvez, injustiçados? Talvez você já se sentiu assim, injustiçado. O povo se sente assim. E você talvez tenha se perguntado já: vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser cristão? Quanto mais eu sirvo a Deus, venho à igreja, todos os domingos estou aqui, parece que eu tenho muitas dificuldades. Além disso, que é o questionamento aqui, o perverso, além de prosperar, ele não é pego no seu castigo, na sua impiedade, não é castigado. A impressão que nos dá, olhando a olho nu, a impressão que nós temos é que não há diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus. Malaquias abordou esse questionamento. Este é o pensamento do povo, este é o questionamento do povo, é o sentimento do povo da época, e Malaquias retorna aqui. Mas Deus, aqui nós veremos, ele recebe essa queixa como duras palavras contra ele. Segundo, Deus irá responder ao povo,
E terceiro, serão as últimas palavras de Deus ao povo. Depois daqui, 400 anos depois, Deus disse: o meu mensageiro virá, que é João Batista, e ele preparará o caminho. Depois o anjo da aliança vem. E aí vocês vão saber onde está o Deus do juízo. Mas aqui é o último questionamento. Então, qual é a resposta de Deus a esse sentimento e a essas palavras do povo se sentindo injustiçados? Qual é a resposta de Deus? É isso que nós veremos nessa manhã. 3 partes lógicas, seguindo a mesma estrutura do livro, como nós mencionamos. Aqueles que não acompanharam, o primeiro sermão está disponível no nosso canal, pode acompanhar a introdução que nós tivemos. Deus então fala por meio do profeta, no verso 13, na parte A. Na parte B, o povo questiona a Deus, do verso 13 ainda. E dos versos 14 a 18, nós temos a resposta de Deus, que na verdade vai até o capítulo 4, verso 6. É a resposta de Deus, ela é completa. Nós vamos parar no verso 18 hoje, semana que vem, domingo que vem, encerraremos o livro. Vamos lá então para a primeira parte. Deus fala ao povo por meio de Malaquias. Veja o que Deus diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus se refere aqui não somente às palavras do povo, mas juntando o contexto, capítulo 2, verso 17, ele diz: nisso pensais. O povo pensava isso, o povo sentia isso, e o povo dizia isso uns aos outros. Deus aqui, irmão, eu acho impressionante esse verso, eu vou dizer o porquê. Deus se mostra entristecido com o povo. Deus se mostra magoado com o povo. As vossas palavras, esse questionamento, ele tem sido agressivo contra mim. As palavras de vocês têm me entristecido. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal. A Trindade Santíssima, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é uma pessoa. Deus é um ser pessoal, Deus não é uma energia. Deus não é uma força, como se pensou nos próprios primeiros séculos da história da igreja. Deus não é a árvore, Deus não é a criação, a criatura. Não é um Deus panteísta. O nosso Deus, ele é pessoal. E porque ele é um Deus pessoal, ele tanto se alegra quando o agradamos, como ele se entristece quando nós pecamos contra ele e dizemos palavras duras contra ele. Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês estão selados para o dia da redenção. Ele se entristece, se aborrece. E veja, eu confesso que eu não entendo por que Deus se importa tanto conosco. Porque o ponto é esse aqui: Deus se importa com as palavras do povo a seu respeito. Deus diz: as palavras de vocês têm sido duras para mim. Deus se importa porque Ele quer um relacionamento. Ele tem uma aliança conosco e Ele quer se relacionar com você. Por isso importa, mesmo que seja um Deus santo, poderoso, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, Ele se importa com aquilo que nós falamos a respeito dEle. As vossas palavras têm sido duras para mim. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o povo então questiona, o povo pergunta: que temos falado contra ti? Esse é o último questionamento do povo. O que nós temos dito contra o Senhor, duro, assim, que tem ofendido o Senhor, que tem entristecido o Senhor? O povo defende os seus caminhos, mais uma vez, se faz de desentendido e questiona ao nosso Deus. E então, na terceira parte do texto, que é dos versos 14 a 18, nós temos a resposta de Deus. Eu separei em 2 grandes blocos, com divisões aqui que são claras, para que traga luz
traga luz nessa manhã aqui, fique muito claro o que Deus está dizendo. A primeira parte da resposta de Deus ao povo está nos versos 14 e 15. Deus, ele vai dizer quais são essas palavras que foram duras contra ele. Deus vai dizer isso aqui. Vejam aí no verso 14 e 15, o povo questiona, o que nós temos falado contra ti? E Deus vai dizer o que é, veja aí. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto ou lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, ou agora vamos dizer que os soberbos são felizes. Também os que cometem impiedade ou praticam o mal, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Literalmente no verso 15 eles dizem, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapa ileso aqueles que desafiam a Deus. E eu queria que você atentasse aqui no verso 13, no verso 14 eles dizem assim, o que nos aproveitou termos cuidado de guardar os preceitos de Deus? A pergunta é, o que é que nós ganhamos com isso? O que isso adianta? O que adianta servir a Deus? Esse era o questionamento do povo. Eles sentiam e duvidosos, eles diziam se valia a pena agradar a Deus, servir a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Só que preste atenção no detalhe. De acordo com o contexto que nós já verificamos, esse questionamento é com vistas na situação temporal, terrena, em comparação com a vida dos ímpios. E aqui está o problema. Aqui está o problema. Quando o nosso coração está totalmente aqui nesse mundo. Quando o seu e o meu coração, quando o seu tesouro está aqui. Porque se aquilo que você mais ama, se aquilo que é mais precioso para você está aqui, então o seu coração estará aqui também, estará ali também. Nós passamos a ter expectativas com aquilo que é transitório, com aquilo que é temporal, e não com valores eternos, com bênçãos eternas, espirituais, que jorram para a eternidade. Os valores são invertidos. E eu disse domingo passado e vou repetir, as bênçãos do cristianismo são sobretudo bênçãos espirituais. Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que nós, os cristãos, aqueles que são eleitos por Deus desde a eternidade, ele vai dizer no verso 4 isso, e predestinados para isso, verso 5 da carta, do capítulo 1, nós já somos abençoados por Deus em Cristo nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas o problema é esse, quando o nosso coração está aqui. E segundo, quando não entendemos isso, que as nossas bênçãos são sobretudo espirituais, nós vivemos com ideais utópicos, vive com metas inatingíveis, olhando o outro, com base no outro, no seu vizinho. E muitas vezes são ideais utópicos, ideais carnais, ou no mínimo desvirtuosos, porque fazemos comparações que são estranhas à nossa fé. Porque você ainda não entendeu o que é a vida cristã. Se esse é o pensamento, eles diziam, qual é a vantagem em obedecer a Deus? O que eu ganho, veja aí no verso 14, o que eu ganho andar de luto por causa dos meus pecados? O que eu ganho lamentando por causa dos meus pecados? Felizes são os arrogantes, que descreve o ímpio rebelde. Felizes são eles que não servem a Deus. Eles têm tudo,
Eles se dão bem sempre. Esse é o argumento do povo. Eles tanto prosperam praticando o mal, como escapam sem castigo, mesmo que desafiam a Deus. Mesmo desafiando a Deus. Eu penso no povo na sua época, pensando no poderio persa. Vejam a Pérsia, uma nação ímpia, pagã, e nós pagando impostos, abusivos, eles governando sobre nós, nós que somos o povo de Deus, e esse povo na terra prosperando, construindo, e nós aqui na seca, na falta de, não tem colheita. É o povo hoje, olhamos para o vizinho, ele tem o melhor apartamento, o melhor carro, a melhor casa, faz as melhores viagens, e eu pergunto, será que vale a pena servir a Deus? Em suma, esse era o sentimento do povo interno, e essas eram as palavras externas. Inútil é servir a Deus. Deus disse, vocês dizem isso, e as vossas palavras são duras para mim. Elas têm sido duras para mim, as palavras de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem uma aliança conosco. E esse questionamento, partir do povo do pacto, significa questionar a aliança. E a base da aliança, nós já lemos capítulo 1, verso 2, Deus diz, eu amei vocês. Em que o Senhor tem nos amado? Eu elegi vocês. Eu amei a Jacó e eu aborreci Esaú. Deuteronômio 7, vocês não eram o melhor povo, a nação mais forte, era o menor de todos, mas eu escolhi vocês. Eu amei vocês com amor eterno e com benignidade eu atraí vocês para mim. As vossas palavras são duras para mim. Me entristecem. Segundo lugar, por que são palavras duras? Porque são palavras injustas. Pense no contexto. Lembram que existem termos da aliança. E os termos da aliança são: obediência traz a bênção, desobediência traz a punição. O povo no culto, os sacerdotes estavam em pecados, não ensinavam a palavra de Deus corretamente, ofereciam sacrifícios em desacordo com o prescrito, o culto estava uma bagunça, traziam um animal cego, coxo, manco, surdo, dilacerado, sem uma perna para cultuar a Deus, em contrário àquilo que Deus havia estabelecido para o culto, porque o culto é regulado por Deus. Gente se divorciando da sua esposa e casando com mulher fora da aliança pagã, roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então o questionamento é injusto. Eles estão quebrando todos os termos da aliança, do pacto com Deus. E terceiro, são palavras equivocadas. Por quê? Porque os ímpios não se darão bem. Ele vai dizer isso na sequência do texto. Eles não se darão bem. Eles não têm tudo. E eles não escaparão. Esse é o que Deus vai dizer. Vocês estão equivocados. Não escaparão. O problema é o seguinte aqui, é que na sua soberania, Deus nem sempre julga temporalmente. Existe juízo temporal e o juízo eterno, mas nem sempre Deus julga aqui, temporalmente, porque Deus reservou um dia em que Ele exercerá o seu juízo. Ele vai dizer isso no capítulo 4, verso 1 e 2, veja aí. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. É na sequência que ele vai dizer. Deus reservou um dia para isso. São equivocadas as palavras de vocês, são injustas e vocês têm me entristecido, são duras para mim. A segunda parte do texto, da resposta de Deus, é dos versos 16 a 18. E você vai perceber aqui que muda o cenário. A cena agora é dos que temiam a Deus. Então, este verso nos dá mais luz. Se você já leu o livro do profeta Malaquias, você já tinha isso em mente. Mas se você nunca leu, está acompanhando na sequência de exposição, você vai ver
que não eram todos dentre o povo de Deus que estavam dizendo isso. Não eram todos. Porque muda a cena para aqueles que temem a Deus. Sabe por quê? Porque enquanto houver mundo, enquanto Cristo não retornar, sempre haverá um remanescente fiel. Sempre haverá aqueles 7.000 que não curvaram seu joelho diante de Baal. Sempre haverá. 5 partes dessa segunda parte aqui da resposta de Deus em relação aos que temiam ao Senhor. Verso 16, primeiro, diz assim, primeiro lugar, aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Vejam a cena aqui, perceberam o contraste? O contraste é entre aqueles que se queixavam uns aos outros dentre o povo, e falavam duramente contra Deus, e afirmavam, é inútil servir a Deus. E aqueles que agora temem ao Senhor dentro do povo e expressavam isso falando uns aos outros, que eles temiam ao Senhor. E o texto diz que o Senhor escutava com atenção o que eles diziam. O Senhor atentava e ouvia o que eles diziam. O que eles diziam? Não sei. O texto não diz. Mas eles expressavam esse temor uns aos outros. Talvez, como é bom servir ao Senhor. O Senhor é bom, vale a pena servir a Deus. Ele é rei, Ele é soberano. E eles expressavam isso, e o texto diz, o Senhor com atenção ouvia o que eles diziam. Em toda a história, pode ler a história. Se você conhece ou gosta de história, você vai verificar esta realidade. Apesar do contexto imediato, de todos os seus períodos, apesar do contexto social, da sociedade, das circunstâncias, apesar de momentos de declínio, de esfriamento espiritual, do povo de Deus, como aqui, apesar de momentos de apostasia, sempre Deus reservou para si um remanescente fiel. Sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel aqui nesse mundo. Sempre haverá aqueles que temem a Deus e aqueles que lembram do seu nome. Sempre haverá. Segunda parte, daqueles que temiam ao Senhor, Deus vai... O que é que Deus diz a respeito deles? Então, primeiro Deus diz, eles falavam uns aos outros isso, e o Senhor atentava e ouvia. O que é que Deus diz a respeito deles? Que há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia essa prática na civilização antiga, particularmente de reis. Os reis faziam isso. Eles mantinham, seja num livro ou num tablete, registros das ações de servos e de pessoas. Diante do rei, ficava esse memorial, esse registro. O que Malaquias está dizendo é que Deus também tem diante dele um memorial. E nesse memorial está lá registrado, diante de Deus, o nome daqueles que temem Ele. E a vida daqueles que temem o seu nome. Está lá. Daqueles que honram a Deus, daqueles que se lembram do nome dEle, como tudo acerca deles. Lá nesse memorial está registrado diante de Deus a minha vida e a sua vida. O meu nome e o seu nome, daqueles que temem a Ele. É isso que Malaquias está dizendo. A NVI traduziu assim, foi escrito um livro como memorial, na sua presença, na presença de Deus, acerca dos que temiam ao Senhor e se lembram do seu nome. Então eu respondo para vocês, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Sim, vale. É inútil servir a Deus? Não, claro que não. Claro que não. Isso aqui não é coaching, tá? É pregação expositiva textual. É o que o livro está dizendo. Vale a pena. Eu queria perguntar para vocês, por que o servimos? Eu acho importante essa pergunta. Por que você serve a Deus? Porque você teme a Deus e honra o seu nome? Se você serve a Deus pelas razões certas, e se você teme a Deus, e se lembra do nome dEle,
então Deus conhece você. Deus lhe conhece e essa deve ser a sua maior motivação. Porque se você é justo diante de Deus, mediante Jesus Cristo, está lá, registrado no memorial de Deus, o seu nome e a sua vida está diante dele. Está diante dele. Essa deve ser a nossa maior motivação. A terceira parte da resposta daqueles que temem a Deus, verso 17, veja o que Deus diz, vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eles quem? Os justos, do verso 16. Os que me temem e se lembram do meu nome. Qual é aquele dia que eu prepararei? O dia do juízo. Estes, no dia do juízo, serão para mim particular tesouro. É uma expressão recorrente no Antigo Testamento para se referir ao povo do pacto. Êxodo 19:5. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deuteronômio 7:6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu próprio povo dentre todos os povos que há sobre a terra. Naquele dia, Deus diz, a terceira parte dos que temem a Deus, no acerto final de contas, quando Deus trouxer à luz todas as coisas, quando Deus fará a justiça que tanto prometeu, e julgar vivos e mortos, estes, os justos que temem a Deus, que se lembram do seu nome, e que estão diante dele no memorial, serão para Deus um tesouro particular. Serão para Deus um especial tesouro, ou um particular tesouro. Vai ficando melhor. Quarta parte da resposta, verso 17. Veja na sequência o tratamento dispensado a estes, naquele dia. Serão particular tesouro, e naquele dia poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Eles serão poupados, assim como um pai poupa o seu filho. Sabe quando o filho faz aquilo que não deve, faz feio, e o pai poupa? Porque ele é filho. É do coração. É meu filho, eu vou poupá-lo. Eu vou ensiná-lo, mas eu vou poupá-lo. Assim como um pai poupa o seu filho, estes serão poupados naquele dia do ajuste de contas. Serão recebidos como um particular tesouro especial de Deus, amados e preservados, poupados como filhos. Então eu diria para vocês, naquele dia, Deus responderá absolutamente a pergunta feita no capítulo 2, verso 17. Onde está o Deus do juízo? Eles saberão. Eles saberão. Ele punirá o ímpio severamente, eternamente, e receberá eternamente aqueles que o temem como seu particular tesouro. E naquele dia, você e eu confirmaremos o que já deveríamos saber, que vale a pena servir a Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena acordar de manhã bem cedinho e cultuar ao nosso Deus, vale a pena, vale a pena. Naquele dia nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E a última parte da resposta, a quinta parte, verso 18. Então, naquele dia eu poupá-los-ei, como o homem poupa o seu filho. Então, ou seja, naquele dia do juízo, vereis, aí vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Naquele dia ficará claro. Talvez hoje você não tenha tão claro, tão esclarecido isso na sua mente, mas naquele dia então ficará claro
vocês verão a diferença daquele que me serve e daquele que nunca me serviu, daquele que sempre me temeu e daquele que nunca temeu meu nome. Vocês verão aquele que me ama acima de tudo, aquele que me tem como primeiro lugar na sua vida, aquele que lembra do meu nome e aquele que vive a sua vida para glorificar o meu nome. Eu farei justiça plena. Os perversos serão punidos severamente, os justos serão poupados e recebidos por mim como meu particular tesouro. Então vereis outra vez a diferença do justo e entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Essa é a resposta de Deus ao povo nessa manhã. Eu quero encerrar com algumas aplicações, 4 aplicações aqui, que eu creio que são importantes para nós, meus irmãos. Pelo menos na primeira parte dessa resposta de Deus. Existem momentos extremos na nossa vida, sim. Existem. Nós já passamos por isso, continuamos passando algumas coisas, e talvez aqui tenha muitos de vocês, também muitos que nos acompanham pelo nosso canal, que estão passando situações muito adversas, extremamente difíceis. E também por diversas ocasiões de injustiça nesse mundo. Porque como há injustiça nesse mundo, é verdade, no sentido de eu me sentir injustiçado. Talvez muitas vezes você se sentiu injustiçado. E talvez surja a pergunta: onde está Deus? Vale a pena dedicar a minha vida em servir ao Senhor nesse mundo? Eu queria responder a essa possível pergunta de algumas partes. Assim, primeiro, eu queria que você lembrasse disso. Não resuma a sua vida ao aqui ou agora. Não faça isso. Não finque as estacas aqui. Você não viverá para sempre. Você vai morrer. Eu não sei se é uma boa nova eu dizer isso, mas você vai morrer. Então, a nossa pátria é celestial, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de onde Ele virá. Segundo, talvez não se aplique a você, mas eu acho importante dizer: não ame o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Quem disse isso foi o apóstolo João. Abandone o pecado. Abandone o amor ao dinheiro. Abandone ao ter, ao invés de ser. Não prenda o seu coração ao aqui e ao agora. Nós estamos no aqui e o agora. Nós somos cristãos, cidadãos de 2 pátrias, 2 cidadanias, a terrena e a celestial. Mas não prenda o seu coração aqui. Terceiro, não ame algo ou qualquer coisa mais do que a Deus. Tenha Deus, faça de Deus o seu maior tesouro, porque se você fizer isso, você será para Ele naquele dia o seu tesouro particular. O seu tesouro precioso. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque a resposta final, a resposta de Deus a tudo isso aqui, está no escatom. Aponta para o final. Aponta para o último dia, para aquele dia. Por isso que a nossa mente, o nosso pensamento tem que estar lá. E nós temos que correr em direção àquele dia. Então você se sente injustiçado, está passando momentos difíceis na sua vida, saiba que vale a pena servir a Deus. Porque se você e eu formos fiéis a Deus, naquele dia você será poupada como filha. Você será poupado como filho. Será para Deus o Senhor um particular tesouro. Você verá a diferença do justo e do injusto, daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Deus fará a distinção e ficará claro para você. E porque há um memorial diante de Deus,
para aqueles que o temem e honram o seu nome. E nesse memorial está registrado a minha e a sua vida, o meu nome e o seu nome. Vale a pena servir ao nosso Deus. E aqueles que não querem servir a Deus, hoje, que zombam de Deus, e que zombam da igreja de Deus, conhecerão o justo juiz. Conhecerá o Deus do juízo. Conhecerá a justiça de Deus. O capítulo 4 vai tratar disso, mais especificamente. Por isso, não pense: o que eu faço da minha vida é inútil. Não. Vale a pena servir ao Senhor. Eu queria dizer outra coisa aqui que eu acho importante. Não pense que sempre Deus reserva para si um remanescente fiel. Você e eu não estamos sozinhos. Você não está sozinha nesse mundo. Sempre tem aqueles que não curvam os seus joelhos diante de Baal. Nós temos que caminhar em serviço ao Senhor, crendo nessa verdade. E eu queria encerrar, porque sou um pregador do Evangelho, tem que ser cristocêntrico a nossa mensagem. Aguarde Cristo, e aguarde em Cristo. Em Cristo. Ele é justo. Ele é o justo Deus e é o nosso representante no céu. Por isso, e somente por isso, que as verdades do capítulo 7, do versículo 17, nós podemos estar seguros delas. Nós seremos particular tesouro para Deus, Ele nos poupará como um pai poupa o seu filho, e nós veremos a diferença do justo e do injusto naquele dia, por causa do justo Filho de Deus. Se você está em Cristo, aguarda Cristo e aguarda em Cristo, então essas verdades certamente se aplicam à sua vida. Por causa de Jesus Cristo, por causa do nosso representante, nós temos esta segurança. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a igreja do Senhor.